é a nossa quarta aula, né? Nossa quarta aula, a gente... semana passada, a gente começou a discutir a relação entre religião e ciência, e o nascimento da sociologia, fazendo um debate sobre um assunto específico. Vocês se lembram qual é o assunto que a gente debateu na semana passada? Nós Eu não falamos... lembro, não. Não lembra de nada do que a gente falou? O que a gente falou? Eu lembro. Então fala aí, Yasmin, salva a gente. A diferença entre o parto cesárea e o parto normal e os médicos. Isso! Perfeito! Isso aí, Yasmin falou que a gente trabalhou na semana passada, né? Eu perguntei para vocês, eu conversei com vocês um pouco sobre parto, perguntei que tipo de parto vocês escolheriam, caso vocês estivessem grávidas, se seria um parto normal, parto cesárea, e aí vocês falaram o que vocês gostariam, né? Como que vocês gostariam de ter o parto, e eu falei um pouco sobre o que eu chamei de indústria da cesárea, sobre o poder médico. Vocês se lembram? Eu falei que trouxe alguns dados, né? Por exemplo, na rede privada, a gente tem cerca de 80% dos partos são partos de cesárea, são cirurgias, né? Aplicadas por médicos, realizadas por médicos, desculpa. E a gente tem uma taxa no Brasil muito baixa de parto normal, muito baixa, né? Ela está abaixo daquilo que recomenda a Organização Mundial de Saúde, né? Nossas taxas de cesariana são muito altas. E eu falei que isso tem uma explicação. E algumas pessoas estavam sendo beneficiadas por essa indústria, estimulavam essa indústria, né? O seu crescimento, para que ela tivesse essa força, e isso se demonstrava nos dados dos planos da rede particular de saúde, né? E por que a gente tem, tentando recuperar um pouco o que a gente discutiu na semana passada, por que a gente tem, então, taxas tão altas de cesáreas no Brasil? Porque os médicos recebem mais. Por causa de uma intervenção médica. Eles recebem mais por quê? Por quanto mais eles fazem parto, mais eles ganham. Perfeito. O médico, ele recebe na rede particular por parto que ele realiza, por atendimento realizado. Então, aí eu conversei com vocês, lembra? Eu falei, se vocês tivessem, por exemplo, temos aqui Ana Vitória, Ana Júlia, Gabriele, Yasmin, Ana Carolina, etc. Se todas vocês escolhessem, falassem que vocês queriam ter um parto normal, porque vocês acham que a recuperação é mais rápida, porque vocês têm um sonho de ser mãe a partir dessa experiência, né, do nascimento do filho, você vê ele saindo do seu corpo, num processo natural. Se vocês quisessem isso, qual seria o resultado para o médico? Que o médico, às vezes, poderia ficar o dia inteiro à disposição, né? Tendo que estar aquele plantão dele inteiro ali já acompanhando você. O que impediria ele de atender muitas outras pessoas, né? Apesar, claro, que na maternidade ele não fica as suas 12 horas, por exemplo, caso você fique 12 horas de trabalho de parto, ele fica as 12 horas do seu lado. Mas ele não pode se desligar totalmente do seu caso, né? Do seu acompanhamento. Então, para ele, é muito melhor ele poder agendar os partos, né? Da Ana Júlia, da Gabriela, das minhas, etc. Poder marcar um horário para ele poder fazer. Aí ele vai lá, a salinha está pronta, está tudo pronto, a mãe está lá no local da operação, ele vai lá, faz a cirurgia, faz a cesárea, e aí ele sai de uma sala para outra sala, faz de outra gestante, faz de outra gestante, faz de outra gestante. Assim ele é capaz de realizar muitos mais partos através da cesárea do que do parto normal. Porque no parto cesárea, ele médico, decide, junto com a mãe, obviamente, há um diálogo, mas ele participa da decisão do momento do nascimento do filho, e no parto normal, não. Porque no parto normal sobretudo o parto humanizado, onde você tem cada vez menos a intervenção do médico, né?
no nascimento do bebê. Por que no parto normal o médico não intervém no momento do nascimento? Porque é espontâneo? Voluntário? Porque é natural. Quem é que decide a hora do nascimento? O bebê? As mães também, né? O bebê e as mães. A mãe, ela participa do processo do nascimento, né? O corpo dela que está ali, o bebê está dentro do corpo dela, faz parte do corpo dela nesse período, e ela também participa no momento em que ela faz o quê? Uma série de coisas que estimulam o nascimento, né? Lembrando que eu falei, se lembra que a mãe se comunica com o bebê, a própria psicanálise fala sobre isso, ela se comunica através do inconsciente, o inconsciente da mãe, o consciente da mãe, do bebê e da mãe, eles estão em comunicação, né? Inclusive, tem uma série de coisas que a mãe pode fazer para que passe uma mensagem para o bebê de que chegou a hora, né? Eu dei alguns exemplos. Você lembra dos exemplos que eu dei? Que de liberação de ocitocina natural do corpo, para ir como estímulo para o nascimento do bebê. Vocês se lembram do que eu falei sobre isso semana passada? Prazer, né? Sim. Isso. Aquela palavrinha que ninguém gosta, sexo, massagem, uma música relaxante. Isso tudo... Deixa eu aceitar aqui. Chega. Isso tudo é muito bom, necessário e indicado para que você tenha o melhor parto possível. E o melhor parto possível é onde é um parto onde não, tem cada vez menos dor, né? Tanto para a mãe como para o bebê, e for o mais natural possível, o mais cuidadoso possível, e que haja a participação nas decisões da mãe e do parceiro, né, do pai, em todos os momentos. Por isso é muito importante, hoje é direito da gestante que ela possa fazer o seu plano de parto, direito da gestante e direito do bebê. Professor, direito do bebê, sim, o bebê, ele, a partir da Constituição de 1988, a partir do ECA, em 1990, o bebê ele é pensado como uma pessoa dotada de direitos, né? Você vê que quando ele nasce, ele tem direito a uma certidão de nascimento, tem direito durante todo o período que ele está lá, quietinho, na barriga da mãe, aquela temperatura boa, nadando, né, naquele planeta água, porque ali dentro da barriga é aquele planeta água, ela é onde ele se alimenta ali super tranquilo, através do cordão umbilical, da mãe, da placenta. Aí ele sai para o nosso mundo, pum, um choque. Não tem como não ser um choque, que é totalmente diferente. Daí ele chega aqui, tá aquele impacto, né? Ele passa a estar separado do corpo da mãe e a ter vivendo uma vida totalmente diferente, né? Começa um outro processo, uma outra relação dele com a existência. E a partir do momento que ele é um ser vivo, ele é um ser dotado de direitos e de escolhas também. Então, ele escolhe, sim, no parto normal, natural, cada vez mais humanizado, né? Humanizado por quê? Porque respeita as pessoas, né? Ele respeita as necessidades, o tempo da mãe, o tempo do bebê, etc. Então, a gente falou sobre isso e eu expliquei que esse caso do nascimento, ele mostra para a gente como a ciência, como a ciência e como a medicina, aí representante da ciência e da saúde, ela tem um poder de intervir na nossa vida hoje em dia. Porque como é que eram feitos os partos antigamente, há um tempo atrás, por exemplo, geralmente das suas bisavós, tataravós, como é que eram os partos? As gestantes, elas iam para uma sala para serem operadas, onde tinha cirurgia, tinha a presença do médico? Não, né? Era Não. em casa, né? Era um parto domiciliar, geralmente, acompanhado por quem? Realizado por quem? Pela família, né, das pessoas. Pela parteira? Pela parteira. Sempre que eu falei, havia uma comunidade de mulheres participando desse nascimento, e essa comunidade de mulheres, na presença da parteira, da gestante, ela é substituída, ela se enfraquece, e ela é substituída pela essa figura nova,
no nascimento, se pensar toda a história da humanidade, há tanto tempo que há nascimento, né? Que é a figura tanto masculina como do médico, representando a ciência. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, como eu coloquei para vocês, como é que está lá na apostila do Aplix, chega um momento da humanidade, e isso não é do nada, isso é num período específico, conhecido como modernidade, em que a ciência ela alcança tamanha força que ela passa a atravessar todos os acontecimentos da nossa vida. Tudo. Você vê que mesmo a pessoa mais fanática, a pessoa que ela é mais a religião é tudo na vida dela. Se ela, por exemplo, quebrar a perna, para onde ela vai? Ela vai recorrer à ajuda de quem? Do hospital. Do hospital. Do médico. Do médico. Por quê? Ele é um cara que o quê? Ele estudou, fez uma faculdade, foi para uma área científica e se profissionalizou, se especializou naquilo. Para o quê? Para saber aquilo. Ele tem um saber médico, que é um saber científico. Ele domina aquele assunto, domina aquilo. Então, assim, hoje a gente geralmente entende que quem tem as verdades práticas da nossa vida, elas passam pela ciência. Mesmo a gente estando numa época de forte negacionismo da ciência. Por exemplo, as pessoas falando coisas que absurdas, receitando remédios sem passar por estudo científico, pela própria opinião do médico, as pessoas falando que você vai tomar uma vacina contra a Covid, vai virar um jacaré, um sapo, sei lá o quê. Então, as pessoas falam coisas completamente desconectadas das descobertas científicas, mas a gente vê no mundo que não é assim. Mesmo com essas pessoas, elas recorrem à ciência. Recorrem, por exemplo, à ciência para usar tecnologia, recorre à ciência para você, caso você tenha algum problema de saúde, para você afirmar certas coisas, você se beneficia das descobertas científicas para você ter água na sua casa, para você ter acesso ao computador, para tudo. A ciência está presente em tudo na nossa vida hoje. De uma forma que não era antigamente. E o nascimento ele também vai ser afetado pela essa presença maior da ciência. E o que é importante a gente perceber? Que quando eu fiz aquela relação, se lembra que eu falei para vocês interpretarem essa frase, Deus está morto? Se lembra que eu falei para vocês isso? Sim. Então, virou um no YouTube que tem. Quando o Nietzsche falou essa frase, Deus está morto, que está presente no livro Assim Falava Zaratustra, ele não falou que Deus teve pneumonia, que ele ficou bailando na chuva, ou dançando na chuva lá na tempestade, ficou doente, pegou uma gripe forte, desenvolveu uma pneumonia e morreu. Ele não falou que ele estava acordando, foi fazer um café para poder ir trabalhar e uma operação policial, uma bala atingiu a cabeça dele e ele não morreu. Ele não falou que ele pegou Covid, no país onde a gente acha que Covid é palhaçadinha, que não é nada, um resfriadinho, ele foi lá e faleceu. Não. O que o Nietzsche falou é que chegou uma época da humanidade que a presença da religião ela parece ter sido substituída pela ciência. Como assim, professor? Explica melhor que eu não estou entendendo nada. Seguinte, se lembra que eu falei para vocês de Giordano Bruno e Galileu? O que aconteceu com Galileu? Galileu foi obrigado a dizer que tudo aquilo que ele estava mostrando a partir dos seus estudos científicos, que, por exemplo, que a Terra não é o centro do universo, que tudo isso, na verdade, era mentira, não. Não, o que eu falei, não acreditem no que eu falei, sei lá o quê. Giordano Bruno foi queimado na fogueira por contestar um dogma religioso. Antes e no início daquele período que a gente chama de modernidade, né, desde o Renascimento na Europa, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o Iluminismo, que queria trazer o poder da razão e nos tirar da Era das Sombras, né, do Vale das Sombras. O que seriam as sombras? Aquilo que você não vê as coisas, né? Seria a representação da ignorância, né, das trevas, isso seria as sombras. E o que é o iluminismo? É acreditar na razão. A luz seria a razão. Né? A razão
faz com que a gente agora pense as coisas racionalmente. A gente vai duvidar das coisas e vai avaliar as coisas. Como, por exemplo, o Sol, a Terra é realmente, o centro do universo? O que a razão está colocando aí? O que o iluminista estava falando? Não, temos que avaliar tudo, questionar tudo e passar tudo pelo crivo da razão. E, consequentemente, da ciência. A gente chega no século XIX, onde há uma corrente científica, né, filosófica, chamada positivismo, que pregava que somente a ciência era capaz de dizer a verdade sobre as coisas. Não só ela dizia a verdade, como a verdade científica revelada para as pessoas nos conduziria ao progresso, né, ao avanço. Isso que era colocado. Você vê que o positivismo ele foi tão importante no mundo e no Brasil que a nossa bandeira nacional está escrito o quê? Ordem e progresso. Isso é uma influência das ideias iluministas. Os iluministas tiveram muita força no início da República, a partir de 1889, né, no pós-abolição, proclamação da República. E o que os positivistas fazem? Eles fazem o seguinte, a Revolução Industrial já tinha dividido, já tinha criado especializações. Você vê na fábrica, cada um faz uma coisa. Maria Eduarda aperta o pino, o Kaique gira, a Ana Júlia bota a roda no carro, a Gabriele mexe na parte elétrica, cada um faz uma coisa e o carro está lá, disponível para você poder andar. Assim também vai ser no campo do conhecimento. A filosofia ela é desmontada, né? Muitas coisas antes eram assuntos tratados no campo da filosofia. Eu desmonto e passa a desqualificar esse campo do pensamento, a filosofia, e faço o seguinte, agora é o seguinte, é que nem médico, né? Eu tive um problema no coração, eu vou para o ortopedista? Não. Não, eu vou onde? Cardiologista. Cardiologista. Agora, se eu tiver com problema no joelho, eu vou para o ortopedista. Se eu tiver com problema na vista, para o oftalmologista. E assim segue, né? A própria ciência médica, ela é dividida. Cada um estuda um objeto específico. É nesse momento que nascem, por exemplo, e se fracionam as ciências. A história estuda os seres humanos ao longo do tempo, as sociedades ao longo do tempo, a geografia estuda o ser humano no espaço, no território, no lugar. A sociologia quer estudar, tem o seu objeto, a sociedade. Por que a sociedade ela é assim? Por que ela está assim? Por que os seres humanos em sociedade estão dessa forma? São dessa forma? Aí vem um cara chamado Auguste Comte e chama sociologia. Né? É uma ciência da sociedade, uma ciência social. Isso aí no século XIX. É justamente na época em que a gente vai começar a ter intervenção científica em tudo, inclusive na formulação dos saberes, na formulação das áreas do conhecimento, na próprio nascimento, como eu falei para vocês. Quem somos nós, na fila do pão, para chegar lá e discordar do médico, que falou que se a gente não fizer a cesárea, a gente pode morrer, nosso filho pode morrer, nascer com complicações, etc. Né? Você é uma pessoa, se sente lá, uma pessoa comum, está ali diante de um sábio, um técnico daquilo. A gente, mesmo que você coloque em dúvida, geralmente a gente fica refém desse poder científico. Agora, uma coisa interessante. Eu falei para vocês que a ciência, a partir do século XIX, ela vai conquistando tanta força, né, desde o início da modernidade, né, acabou o fim do feudalismo, renascimento, você tem as revoluções sociais, as revoluções tecnológicas, a ciência vai ficando cada vez mais forte, até o momento que o Nietzsche fala, por exemplo, que Deus está morto. Não é que Deus não existe, mas que a ciência hoje em dia ocupa nas nossas vidas o que a religião um dia ocupou. Chega esse momento, a ciência avança e ela começa a dizer verdades, tentar apontar a verdade, o que seria a realidade. Agora, essas verdades, todas as coisas que a ciência fala são verdadeiras? Não. Não. Aí, a gente dando aula e eu tiroteio aqui, lá da minha casa, na Providência. Vocês estão ouvindo? Eu ouvi. Aí, bomba, isso aí. Rio de Janeiro só no Rio de Janeiro.
Tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo? Sim. Tá dando pra ouvir. Aham, dá pra ouvir. Caraca, né? Aí, vamos gravar. E tá gravada a aula, hein? Para vocês verem, né? Imagina se a gente está na sala de aula, todo mundo agora abaixa, sei lá o que, assim que funciona, né? Para você ver como é que são as coisas. Aí, ó, 1h56 e tiroteio, e bomba, e a gente dando aula. Vamos embora, sociologia. Na cabeça das pessoas, né? Enfim, gente, até me perdi, me perdi no que eu estava falando. Enfim, nem tudo que a ciência fala é verdade. Uma verdade eterna, imutável, que não muda. Por exemplo, havia uma corrente que se dizia científica, né? A eugenia, os eugenistas, né? Eles diziam que o nosso comportamento podia ser classificado pela nossa raça. O que quer dizer isso? Que se você, por exemplo, é branco, você tende a ter um comportamento. Você é negro, tende a ter um comportamento. Você é amarelo, tende a ter um comportamento. E eles diziam isso, e eles tentavam mostrar isso. Pegavam os cérebros das pessoas, faziam exposições mostrando que o cérebro do negro era mais próximo do chimpanzé, o cérebro era menor do que o cérebro do branco, o branco era mais inteligente, o branco ele é propício, tende a ser uma pessoa pacífica, evoluída, o negro é uma pessoa bruta, selvagem, violenta, e dizia que isso era cientificamente comprovado. A ciência aponta hoje que isso é verdade? Não. Não. Isso é uma grosseria, isso é absurdo. Não. Nenhum comportamento nosso, ele deriva da cor da nossa pele, assim, inato. Claro, comportamentos, sim, sociais, né? Então, pelo fato de a gente ser classificado pelos outros pela cor da nossa pele, pelo nosso cabelo, pelo nosso nariz, pela nossa boca. Nossos traços étnicos não influem se a gente vai ser mais inteligente ou menos inteligente, mais veloz ou mais lento, se a gente vai ser isso ou aquilo, mas eles apontam como vão nos enxergar, na verdade. Porque foi como a ciência já mostra que, na verdade, não existem as raças humanas, como as pessoas tendem a dizer que o cachorro, por exemplo, é de uma raça, então ele é mais dócil, e de outra raça, ele é mais violento. As pessoas não fazem isso em relação à raça do cachorro? Sim. Sim. As pessoas faziam também em relação aos seres humanos. Você vê que alguns autores, como Lombroso, Nina Rodrigues, diziam que o negro ele era mais propício a práticas violentas. Era mais propício ao crime. Ele já, antes dele nascer, antes dele estar vivo na sociedade, ele já nascia pela marca da sua cor, da sua raça, e da sua raça associada à violência. Claro que isso não existe, gente. Agora, essas teorias, estão relacionadas ao que está acontecendo aqui, ó, pela minha janela, pelo barulho. Porque se tem forças de segurança, estão aqui, subindo o morro, e estão fazendo uma operação, e vê um garoto maguinho de chinelo negro passando, ele é tratado como o quê? Geralmente. Ladrão, bandido, assaltante. Ladrão, bandido. Quer dizer, hoje a gente sabe que aquilo que os eugenistas diziam não é verdade. Mas olha como esse pensamento ainda se perpetua. Olha como ele prossegue. O Sérgio Cabral, que está preso, hoje ele é um preso que confessou parte de seus crimes. O Sérgio Cabral, ele falou, acho que em 2013 ou 2014, que inclusive foi capa do jornal, ele disse que a Rocinha era uma fábrica de marginais. Por que ele falou isso? Que ali as mulheres engravidavam, né, e pariam o quê? Sementinhas do mal. Praticamente isso. Isso aí, olha o que foi falado. Ele falou o quê? Que antes mesmo de você nascer, você já está sendo como fosse o quê? Já estou se encaminhando para você ter destino. Você iria se envolver com práticas criminosas, se entrar no tráfico, etc. Isso aí não tem nenhuma explicação científica aliás, a explicação científica ela mostra que não tem nada a ver com o que eu estou falando, é uma coisa absurda. Na verdade, isso revela o racismo institucional, a herança do racismo científico, que é formulado desde o século XIX e no século XX. E por que eu estou falando isso, gente? Estou falando isso
para mostrar como tudo, inclusive a ciência, deve ser alvo do nosso debate. Não é porque a ciência falou uma coisa que aquilo ali vai ser uma verdade para sempre e que não deve ser contestado. E nem que somente a ciência ela é boa, positiva. Eita! Caraca! O bagulho tá doido aqui, hein? Nem quer dizer que a ciência ela é a única dona da verdade, somente ela diz a verdade, e todo o resto não serve, né? A arte não serve, a religião não serve, tudo isso é ignorância, etc. Não é assim. As coisas não são assim. A gente não tem que tornar ela uma soberania. E isso é um pouco que o Nietzsche vai criticar. Quando ele fala que nessa era Deus está morto, ele está criticando isso. Né? Essa soberania da ciência, ela tem um impacto, na verdade. E esse caso da eugenia, ela é importante para a gente fazer uma discussão. Até que ponto o indivíduo ele é desse jeito porque ele nasceu assim, ou por causa da sua personalidade, das suas escolhas, somente individuais, e até que ponto ele é influenciado e a sociedade influencia no comportamento das pessoas. Isso é uma questão que os primeiros sociólogos, que a sociologia clássica, ela se colocou. E são os dois autores que a gente vai ver na semana que vem. Por exemplo, o Émile Durkheim e o Karl Marx. E para a gente fazer essa discussão, eu vou trazer uma pergunta para vocês. Eu só queria falar uma coisa em relação a um filme, que eu vou pedir para vocês, vou sugerir, tá? Que na última aula eu coloquei para a turma de um filme, uma aluna falou, pelo amor de Deus, professor, não bota um filme, eu tenho mais de 15 trabalhos para fazer para amanhã, para depois de amanhã, para sei lá o quê, mais uma... Gente, o filme é uma sugestão que vai nos ajudar a debater as coisas. Sempre quando eu dou aula na escola, né, quando a gente não estava na pandemia, eu passo vídeos, né, que eu acho que esses filmes, esses vídeos, as músicas, ajudam a gente a chegar nos autores. É muito mais fácil a gente debater as coisas assim, minha opinião. E eu todo ano passo esse filme, né, chama O Contador de Histórias. Vocês já viram esse filme? Já ouviram falar? Conhecem? Eu acho que eu já ouvi falar. Eu acho que eu já ouvi falar. O que vocês acham que vocês ouviram falar, para ver se é isso mesmo? E eu não lembro, mas eu já ouvi esse nome, esse filme aí. Eu também já ouvi falar, mas eu nunca soube de nada sobre Dá uma vez que vocês vão pegando. É a história de um professor, né, na verdade, um professor da USP de educação, que vai contar um pouco da vida dele. Ele foi um menino que passou muitos anos na FEBEM de Minas Gerais. O que era a FEBEM? A Fundação do Menor, né? Era como se fosse assim, você tinha a FUNABEM e os estados tinham, os municípios, a FEBEM. A FEBEM, ela pegava, por exemplo, crianças que viviam na rua, famílias muito grandes, a mãe podia deixar um dos filhos, se ela fosse muito pobre, não conseguiria prover sua casa, alimentar seu filho, podia dar tinha até uma propaganda, leve o seu filho para a FEBEM, ele ia virar doutor. Aí eles iam para lá, e na verdade, quando eles chegavam lá na FEBEM, como se vai, assim, por exemplo, nas casas de ressocialização, tipo Padre Severino, a pessoa vira doutora, ela aprende, vai para um lugar de carinho, de aprendizagem, é isso que ela encontra lá, geralmente? Nessas casas para o menor, as pessoas recebem isso? O que vocês acham que elas encontram lá, geralmente? Eu acho que não. Geralmente lá ela encontra a violência, a agressividade, o espancamento, é assim que se tratava, né? Era o menor. Não existia nem a criança para o Estado, era o menor. Porque a criança não existia. A gente falou um pouco semana passada, né, do caso do Henri, do menino Henri. O que é o caso do menino Henri? O caso que a gente tem que as pessoas, assim como no caso da mulher, acham que ninguém tem que se meter, a educação dos filhos quem decide é o pai e a mãe, é a família, a sociedade tem que se meter nisso aí, tem que se dar sua opinião, tem que dar pitaco, o pai que sabe, a mãe que educa, e aí ninguém intervém, ninguém participa, ninguém também ajuda, e a gente vê o quê? O resultado disso. Por exemplo, um assassinato cruel, bárbaro,
onde muitas pessoas podiam ter intervido e ninguém interviu. Né? Um exemplo aí. Deixa eu fechar aqui que a minha filha está andando aqui. O que a FEBEM está falando? É um exemplo da FEBEM, né? A FEBEM fazia isso. Uma instituição de grande violência da criança. Você, na verdade, né, ponto de vista, na verdade, era do menor. A criança não tinha direito. A criança só passa a ter direito no Brasil, sobretudo, a partir da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, e quando surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Aí a gente começa a entender que aquele menor, na verdade, é uma criança dotada de direitos. Né? E aí, gente, eu estou falando isso para vocês. Eu estou falando, olha só, agora foram estilos, agora são as crianças fazendo barulho. Esse aqui é o ensino remoto. Que loucura, né, gente? Eu também estou doido para a gente que a ciência, né, consiga, nesse caso, prevalecer para o bem comum, que a gente tenha mais vacinas, realmente, para a gente poder voltar à escola, ter o ensino presencial, porque está fazendo falta para vocês e para nós também, né? Por exemplo, como professor e pai, estou ansioso para a gente conseguir ter todas as condições para a gente voltar, porque é muito difícil dar aula assim. Aí, olha só, a pergunta, esse filme, voltando assim, já estou desconcentrado com esses tiros agora com as crianças. O que é esse filme? Por que eu quero que vocês vejam esse filme? Porque conta a história desse professor, então, que ele foi entregue lá para a FEBEM, e na FEBEM, ele começa, na verdade, ele aprende a roubar, aprende a bater, aprende a lutar, a apanhar, ele aprende um monte de coisa, nada daquilo que estava na propaganda. E ele, na verdade, tem uma sorte na vida dele, que assim ele apresenta, né, ele mesmo apresentando a história da vida dele, que ele acaba sendo acolhido por uma pesquisadora, uma pedagoga francesa. Eu estou dando spoiler do filme todo, mas enfim, é muito bom esse filme, gente. Quem puder, assista. Eu vou botar para vocês o link lá no YouTube, também tem no Globoplay. Não sei se tem no Netflix, tem que olhar. E ele traz uma pergunta. Até que ponto a gente, por exemplo, comete crimes porque a gente porque a gente quer, e até que ponto a gente, na verdade, é influenciado pelo meio? São perguntas que vão surgir. Aí eu vou deixar para vocês. Vocês acham, por exemplo, que um garoto, os garotos que entram no tráfico, por exemplo, no tráfico, e passam aí a trabalhar com varejistas, droga, eles entram porque eles querem entrar, porque é uma questão, só eles são responsáveis por isso, ou até que ponto eles também são influenciados e a sociedade, o modo como ela influencia isso? Qual a opinião de vocês, gente? Eu acho que eles são muito influenciados também. Sim, eu acho que eles são muito influenciados. A falta de educação, às vezes eles acabam achando que são incapazes de fazer outra coisa. E acaba indo por aquele caminho, sabe? O caminho mais fácil, né? De ganhar dinheiro e tal. Ana Carolina, Cristiane, Ana Luísa, só botar a Maria Eduarda, que ela levantou a mão. Fala, Maria Eduarda. Eu volto com você, Cristiane. Às vezes porque, tipo assim, pela dificuldade mesmo da sociedade, aí a única opção que eles têm de ajudar a família, de ganhar dinheiro, é fazendo isso, sabe? Mas às vezes nem é porque ele quer, por causa da sociedade mesmo. Vocês concordam, gente? Quem não falou, concorda com essa visão? Vocês devem apontar uma visão mais ou menos em comum, né? O que vocês colocaram. Alguém discorda disso? Acha que não? Que na verdade cada um é como se fosse assim. Vocês acham que a pessoa já nasce bandida? Não. Com certeza não. Yasmin também não? Não. Então a pessoa ela vai se socializando e vai, na verdade, construindo seus caminhos a partir do contato com os outros, né? Sim. Essa é uma visão, a visão que o Sérgio Cabral, que eu dei como exemplo, ele deu em relação à Rocinha, ela também compartilha desse olhar de vocês? Não. Ele dizia que, na verdade, tem pessoas que, na verdade, já nascem com tendências de cometer crime, né?
Assim como diziam os eugenistas, né? Inclusive, os eugenistas, gente, eles falavam, a gente vai falar sobre isso depois, quando falar sobre racismo, os eugenistas, eles diziam, inclusive, que a gente só iria ter uma civilização melhor quando o Brasil se tornasse mais claro. Isso aí foi um exemplo da política de embranquecimento. Quer dizer, o Brasil tinha que trazer imigrantes da Europa, trazer eles aqui para o Brasil, e aí, no contato, na presença desses imigrantes europeus puros, a gente teria cada vez tonalidades de pele mais claras, um país mais claro, aí nos tornaríamos um país civilizado. Essa era uma teoria que era colocada. Essa era uma teoria que era dita. E o que eu quero falar para vocês, gente, é que esse filme mostra, ele é muito interessante, porque ele mostra, por exemplo, a vida desse professor, quando ele entra criança ali, e como é que a vida dele vai mudando no contato com as pessoas, na interação social, né? E vai trazer para a gente a pergunta, será que ele fez isso porque ele porque era a personalidade dele, porque ele é assim, assado, sei lá o quê? Até que ponto a sociedade está influenciando? Vai ser a pergunta para vocês, que eu acho muito legal a gente ver esse filme. Tem outro filme também que eu passo muito, sempre nas escolas, né? Que é o documentário do ônibus 174. Alguém já assistiu esse documentário? Eu já assisti, já. Eu não. Ele é um documentário muito bom, mas não tem no YouTube, eu não consegui mandar para vocês. Vou tentar ver se eu tenho no pendrive, eu passava. Que ele conta o caso do sequestro do ônibus 174. O caso vocês conhecem? Conheço. Não conheço, não. Eu estudei já sobre isso. Eu acho que você falou na última aula. Eu cheguei a falar sobre... É porque ele foi na mesma época, mais ou menos, do caso da Eloá, porque eu estava na escola nos dois. E esse caso, ele também foi, assim como o caso da Eloá, que as pessoas acompanharam ao vivo, ele também foi acompanhado ao vivo, porque um rapaz, o Sandro, do Nascimento, ele vai sequestrar um ônibus e vai ficar horas e horas e horas o ônibus sob o seu domínio e vai resultar em acontecimentos trágicos, que o filme... Não vou ficar contando aqui, vou dar o spoiler total do filme, não, vocês procuram. O documentário, tem um filme e tem um documentário, o documentário do José Padilha. Ele é muito bom. Ele vai contar a história do Sandro desde quando ele era criança. Quando ele era criança e ele viu a mãe ser assassinada praticamente na sua frente. Ela foi assassinada com uma faca, uma facada. Ele chegou a ver a mãe, o corpo, ela caindo o corpo dela sobre a faca. E aquilo marca tanto ele que ele ia morar com uma tia, ele foge. Vai morar sozinho, vai morar na rua, vai parar na Candelária, onde existiam muitas crianças que viviam na rua, e na época que vai acontecer a chacina da Candelária, né? Quando, devido a algumas operações, né? Na verdade, há participações de militares, enfim, de pessoas que, na verdade, operaram a mandos também econômicos, chegaram de madrugada e saíram atirando e mataram um monte de crianças ali na Candelária. Engraçado que a maior parte da população, numa pesquisa de telefone, apoiou aquilo. Como se a gente chegar hoje um matador desses na Central do Brasil e matar aquelas crianças que ficam no terminal, não me estranharia se as pessoas apoiassem isso também, né? Mas aí aconteceu isso, o Sandro, ele é um sobrevivente dessa chacina da Candelária e vai continuar a vida dele, ele tenta arrumar trabalho também, tenta sair desse caminho. Lá na rua, ele acaba cometendo furtos, pequenos delitos, etc., se envolvendo com drogas. Então, o filme traz muito essa questão do olhar sobre quem é esse sequestrador do ônibus e quem é a vítima, né? Há uma pessoa que morre ali, que era uma professora. Enfim, um monte de coisa acontece. E ele traz a pergunta, será que, na verdade, o Sandro, ele foi empurrado para essa vida do crime? Ou ele, na verdade, tinha uma personalidade violenta? Esse filme vai... Ele foi muito empurrado para essa vida. Você viu o documentário mesmo? Eu vi, aham. Ele é muito bom, esse caso. Inclusive, vocês conheceram o caso da chacina da Candelária, né? Que foi um caso assim, muito impactante na época, né? Você colocar isso. O que eu vou querer que vocês façam, gente? Que a gente, semana que vem, quem puder, assista ao filme Contador de Histórias. Ele é muito bom, ele é engraçado, ele é rápido. Eu sempre, quando eu passo, a galera se emociona com o filme. Ele é emocionante. É uma história de vida
realmente que aconteceu, né? Não é uma ficção, é ficcionalizado em filme, mas não é uma invenção, né, de uma pessoa, é a história contada de uma pessoa que existe, né, e que passou por muitas coisas, e que é muito importante a gente conseguir abrir aqui, aceitar. Se vocês puderem ver, vai ser muito bom. Que semana que vem a gente vai ver o que dois autores da sociologia, como eles abordam esse tema. Tanto o Emílio Durkheim, francês, vai falar sobre o fato social, e o Karl Marx vai falar sobre classe social. Gente, tem alguma dúvida? Não. Não, Não. entendi tudo. Vocês não entenderam? Não. Então, vamos fazer isso. Eu vou passar para vocês. Lá no Classroom, vou passar para vocês o link do vídeo. E aí, quem puder, assista. E a gente, semana que vem, a gente debate. Eu apresento esses dois autores. Tá tudo isso que eu estou falando, gente, não os exemplos, mas as discussões, os temas. A gente falou sobre senso comum e ciência, ciência e religião, positivismo, século XIX, quando Auguste Comte vai criar a sociologia. Tudo isso está lá no Aplique-se, nas OEs, né? Peço que vocês leiam, gente, vamos ler a OE de Sociologia do primeiro ano, primeiro bimestre, e aí a gente vai conseguir entender melhor isso nos baseando nesse filme, que eu vou passar para vocês, tá? Tudo ok? Sim. Gente, Ok. é isso. Obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Bom final de semana. A gente se fala semana que vem, tá? Bom final de semana. Pode falar. Final de dúvida? semana. A outra aula vai ser que horas? A próxima. Vamos fazer sempre esse horário agora, 1h30, tá bom? Tá bom. Ok. Tá bom. Então, ótimo. Vamos chamar o pessoal, hein? A última aula da 1003 tinha 20 participantes, hein? Aqui a gente tem 2 turmas, está com 11. Uma turma tinha 20, aqui tem 2 turmas, tem 11. Na última aula que a gente fez, a gente tinha 17. Hoje a gente tem 11. Vamos ver o que está acontecendo, tá? Tá. Gente, valeu. Grande abraço para vocês. Bom final de semana. A gente vai se falando, tá? Tá. Eu vou Tchau. mandar agora. Ok, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau.